Amém? Pastor Carlos, vamos ficar de pé para receber nosso pastor. Pela palavra, em nome de Jesus. Amém? Tendo que as mãos para cá. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, como foi falado, Senhor amado, para nós ouvirmos a Tua palavra. Agora a Sua palavra vai ser dita aqui, Senhor amado, através da boca do Teu servo, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor amado, que Ele venha diminuir, o Senhor venha crescer sobre a vida dele neste momento, Senhor amado. Que nós venhamos estar preparados para ouvir aquilo que Tu quer, Senhor amado. Que não venha ficar, Senhor amado, nenhuma dúvida, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado. Continua restaurando, Senhor amado, o ministério dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, pessoal. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Vamos, então, abrir a nossa Bíblia. Vamos ver aqui. Olha só, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Gálatas, capítulo 3, vou usar esse... Nós vamos ler outros versículos também, mas eu vou usar esses dois como base. Amém? Esses dois, não é um só versículo, e depois nós vamos Romanos 8, 3 e 4. Tá? Porque você já conhece, é porque eu falo direto. Primeiro é Gálatas 3, 11. Diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém, pessoal? Vamos repetir, para a gente prestar bem atenção no que está escrito aqui. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos a outro versículo. Está em Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4. Para a gente entender o que a gente vai falar hoje. Amém? Vamos lá? Romanos 8, versículo 3 e 4. Diz assim: porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando em seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, gente? Glórias a Deus. Então, deixa a Bíblia aí no seu banco, aí só um instantinho, e vamos aplaudir o nosso Deus pela palavra que Ele vai nos dar hoje. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bem, gente, eu vou fazer uma leitura aqui. Esse trecho eu até tirei, se eu não me engano, eu tirei da escola dominical, que diz assim, olha só, vamos ver. A lei foi dada principalmente para organizar a sociedade e estabelecer o que é certo e errado, definir como o comportamento aceitável dentro de um grupo social. Além disso, um contexto religioso, a lei como lei de Moisés foi entendida como um guia para mostrar o que desagrada a Deus e como um tutor temporário que preparou o caminho para a chegada do Senhor Jesus Cristo, o caminho da fé em Jesus pelo seu sacrifício. Amém? Bem, preste bem atenção. Essa explicação aqui é uma explicação lógica. Ela está correta, ela está certa. Só que existe algo além dessa explicação, algo mais profundo, e que, se você entender isso, vai te ajudar bastante na sua vida espiritual no dia a dia. Eu sinto que tem me ajudado, tá? Apesar de que a luta, né? Aliás, eu ia falar assim, ainda existe a luta, ou seja, sempre vai existir. Amém? Mas eu digo assim,
quando elas surgirem, os problemas, os conflitos, que todos nós passamos conflitos interiores, gente. Todo mundo. Se você for ver essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ali no capítulo 7, ele fala de um conflito interior. Se você for ver lá também, quando Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala também de um conflito. Ele fala de um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Ou seja, porque na verdade, há muito tempo na De Família mesmo, não sei se foi no Jardim Metrópole ainda, a gente estava numa escola dominical, e inclusive naquela época eu não usava nem a escola dominical da CPAD, é de outra editora. E uma palavra que ficou no meu coração, até hoje eu gravei, falando o seguinte, que o diabo, ele é um psicólogo milenar. O que é um psicólogo milenar? Ele conhece o comportamento humano. Apesar dele não saber o seu pensamento, que a gente pensa, né? Mas ele sabe em parte porque a gente fala. Entendeu? Por causa por exemplo, ele não é como Deus, ele não é assim onisciente, mas sabe por causa do dia a dia. Você fala com as pessoas, por isso que às vezes é necessária a oração em línguas, ela é bom por causa disso, porque aí só você e Deus compreende, entendeu, gente? Então, ele sabe o ponto fraco das pessoas. Você quer ver como é que ele sabe? Você vê como é que ele sabe? Lá no livro de Jó, quando Deus perguntou para Satanás assim, por onde tu andavas? Aí ele, rodear a terra, passear por todas elas. Olha a pergunta. Observaste meu servo Jó, homem fiel, temente? Aí o que o diabo fala? Ele é assim porque também dá tudo para ele, protege ele, tira os bens dele, as coisas dele, você vai ver só como é que ele vai blasfemar na tua cara. Olha só, por que o diabo falou isso? Porque ele sabe como é que o ser humano é. Quando você perde alguma coisa, né? Às vezes, por exemplo, lá no meu serviço, de vez em quando, né? Como eu sou ser humano, gente, cheio de fraqueza, até pior do que vocês, entendeu? E às vezes, já aconteceu a gente trabalha com cotação de serviço, e às vezes você perde um serviço, ou, poxa, aí você não concorda, porque você tem um pensamento, ou aquele serviço para você seria bom, aí vem a murmuração. Eu falei, puxa, Jesus me perdoa, entendeu? Aí daqui a pouco surge um negócio melhor. Aí eu falo, meu Deus, tá vendo? A gente vai reclamar, murmurar, e tem um negócio melhor, e a gente ia perder, porque a gente... Então, nós somos seres humanos, gente, cheio de fraqueza. Por mais que você agora, você coloca um propósito no seu coração, não vou errar. Mas você erra. Inclusive palavras, o próprio livro de Tiago fala que se alguém não errar em palavras, ele é perfeito. Quem não erra em palavras? Não é verdade? Quando você fala um negócio, puxa, não era para ter falado isso. Não é verdade, gente? Sim ou não? Então, o diabo, ele sabe o ponto de cada pessoa. E o Paulo estava com esse conflito dentro dele, porque ele falou, poxa, porque, olha só, foi dado a ele uma revelação, porque ele foi ao terceiro céu. Ele mesmo não sabe dizer se o corpo, fora do corpo, ele não sabe, mas ele falou que foi dado a ele entendimento, e até mesmo para ele não se ensoberbecer, às vezes se sentir melhor do que os outros, porque às vezes Deus vai dando a gente uns entendimentos, umas revelações, um negócio assim. Ultimamente, Deus, eu não estou falando isso assim por soberba não, mas ultimamente eu tenho descobrido umas coisas novas, meu Deus, mas eu tenho me assustado, e eu fico com medo de assustar as pessoas também, entendeu? Eu fico com medo de assustar as pessoas também, porque às vezes você entra em conflito também. Eu já falei algumas coisas que eu já fui repreendido porque, entendeu? Então o que acontece?
Paulo fala, olha, para que eu não ensoberbecer, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E ele orou 3 vezes para que aquilo não acontecesse. A Bíblia não fala em detalhe, não entra o que foi que estava acontecendo com ele. Eu presumo, porque se você for ler o contexto, você quer entender um versículo, você tem que ler o contexto. Se você for ler um contexto, Paulo fala muito das perseguições, nos versículos anteriores, ele fala das perseguições, e perseguições que ele fala ali, não é perseguição do mundo não, é a perseguição, problema interno, com a liderança, com os irmãos, com os outros pastores e assim por diante, e ele fala desses conflitos, desses problemas na vida dele, e eu acredito que da luta, naquela situação, isso aí Deus permitiu para que ele dependesse mais de Deus e visse que ele realmente é mortal, né? Como ele fala até mesmo no capítulo 7 de Romanos, que eu sempre cito esse versículo aqui, estou sempre falando esse capítulo, que ele fala, né? Puxa, o bem que eu quero se não faço, o mal que não quero esse faço, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, e assim por diante. Então, eu aprendi nessa época na lição que que o mal, o diabo, ele é um psicólogo milenar, ele conhece o comportamento das pessoas, tá? Ele sabe dos comportamentos, como a pessoa procede e assim por diante. Então, veja bem, nessa palavra que nós estamos lendo aqui, vai falar da lei. Eu li aqui que a lei foi dada principalmente para organizar uma sociedade. Então, o que o escritor estava dizendo, aqui no caso eu tirei de uma revista, tá, da Escola Dominical, ele estava querendo dizer que a lei ela foi dada para organizar, porque realmente está certo. Imagine se no país não tivesse lei. Já com lei já vira bagunça. Aqui mesmo, lá que eu passo às vezes numa rua ali, eu estava falando com a minha esposa, olha só, cara, gente, fez o muro dele no meio da rua. Ó, não, até essa ruazinha que tem aqui perto, que eu não sei, eu sigo ali na frente, esqueci o nome dela. Veja bem, porque ele não fez nem na calçada. A calçada, ela vem seguindo, quando chega na esquina dele, ele mora numa esquina com a Jamari, ele fez o muro dele, não está nem na calçada, tirando a calçada, não, está no meio da rua mesmo. Ele comeu a calçada e todo mundo tem calçada ali, vai fora tem calçada. E fez no meio da rua. Então, para você ver, tem lei, é municipal, mas ele fez assim mesmo. Então, para você ter uma ideia, como o ser humano é. A gente é melhor do que ele? Não, a gente também falha em detalhes, pequenos detalhes às vezes, do dia a dia, entendeu? A gente comete falhas e erros, e se não tiver lei, o homem, ele vira bagunça, entendeu? Vira bagunça mesmo. Bem, então, aí ele vem falando, olha, ele fala sobre a organização social. Além disso, em um contexto religioso, a lei de Moisés foi entendida como um guia para mostrar o que desagrada a Deus, como um tutor temporário, porque para mostrar, preparar o caminho para a chegada de Jesus Cristo. A lei, diz a Bíblia, até no livro de Hebreus, se eu não me engano, é tanto o capítulo 8 como o capítulo 10, ela traz a sombra dos bens futuros. Quando você lê, toda a Bíblia é assim, ela aponta para Jesus. Mas, na lei de Moisés, cada detalhe do tabernáculo, as festas, tudo, ela tem uma mensagem, não só uma mensagem de organização, mas ela tem uma mensagem profética apontando para Cristo. Por exemplo, o sábado. Nós já estamos esses dias aí sobre o sábado, né? O sábado foi necessário na época, falando a nível de organização de seres humanos, porque a gente precisa tirar um dia para descansar, um dia para buscar a Deus e tal. Então o sábado ele teve essa utilidade. Só que o sábado
ele aponta para algo maior do que isso. O sábado, sabia que ele aponta para o milênio, para Cristo e para o milênio. Por quê? Porque Cristo vai reinar no milênio, aonde o Satanás, esse tentador que eu falei, que é um psicólogo milenar, que conhece as nossas fraquezas, conhece a natureza humana e que aposta nisso para acabar, para atrapalhar a nossa vida. Então, nessa época ele não vai estar na terra, ele está preso. Então, de uma certa forma, é um descanso. Não é isso? Sim ou não? Então, de uma certa forma, é um descanso. Então, assim como Deus trabalhou, aí veio o primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, o sexto aí fez o homem, e no sétimo descansou. Também, na teologia, na dispensação, mostra 7 períodos também. Só que a lei, na verdade, Paulo fala que ela aguça mais o pecado, porque a lei, na verdade, ela não foi só para organizar os homens, para botar tudo em ordem. Todo dia, todo mundo erra em alguma coisa da lei dos homens. Imagine a lei de Deus. Aí Paulo fala até mesmo, olha, eu não conheceria o pecado se a lei não dissesse, não faz isso. Pode ver lá em Romanos, depois você lê em casa com calma, anota aí, Romanos capítulo 7. Anota aí para você ver. Eu não conheceria o pecado. Ele vem falando sobre isso. Ele fala, a lei é boa, mas o bom se tornou em morte, porque a lei acabou mostrando a maldade do homem. Aí a Bíblia vem a dizer assim, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Aí fala, não há sequer um justo, não há quem busque a Deus, não há quem que faça as coisas certas. Aí a lei foi dada a um povo. Você pode ver, antes da lei, o povo falhava, já saiu lá do Egito. No caminho eles fizeram um montão de besteira, mas Deus foi aturando. Quando recebe a lei, olha que eles falam para Moisés, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Primeiro erro, quando Moisés desce, o povo já tinha feito um bezerro de ouro. Morreu 3.000 almas naquele dia, de uma vezada só. 3.000. Antes eles fizeram um monte de besteira, mas não morreu ninguém. Mas agora, depois da lei, morre 3.000 de uma vezada só. Aí a coisa mudou de figura. É igual assim. Igual você com o seu filho, ele é pequenininho, você vai tendo paciência. Mas depois ele chegou a uma certa idade, aí a coisa já muda de figura. Ali, agora eles sabiam, eles tinham lá o que é certo e o que é errado. Só que a natureza humana é cometer o erro. Mas Deus sempre justificou pela fé, gente. Porque, inclusive, por que Arão não morreu naquele dia? Porque, inclusive, quem ficou lá, Moisés subiu, e quem ficou foi Arão. E quem ajudou o povo a fazer o negócio foi Arão. Por que ele não morreu também? Porque, na verdade, gente, a fé é que justifica o homem. Amém, gente? Se o homem ele se arrepender, ele reconhecer que errou, mas se ele ficar arrogante, a arrogância dele, por isso que Paulo falou, para que não me ensoberbecesse, foi me dado um espinho na carne, a situação. Aí a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, também no capítulo 4 de Hebreus, e falando que o povo, eles também receberam as boas novas através da forma da lei, mas ali tinha o evangelho, a graça embutida na lei. Estava embutida, mas a graça você só alcança pela fé. Aí eles falam assim, a eles foi dado também a palavra da salvação. Eu vou botar esse versículo no rodapé, para você pegar depois, tá? É capítulo 4 no livro de Hebreus. Visto que não foi dado, não foi pela fé,
Porque o evangelho também foi dado a eles, de uma certa forma, como para a gente. Só que eles não receberam pela fé, por isso que morreram, muitos morreram pelo caminho. Muitos pereceram, os corpos deles caíram uns 40 anos, morreu gente. Aí, quando entrou lá na terra da promessa, só entrou os jovens que nasceram durante os pais que saíram do Egito. Morreu tudo, gente. Morreu tudo pelo caminho. O pessoal que saiu na promessa, não tem aquele povo que fala assim, não, Deus tem promessa, tal, não usa fé não, para tu ver só, vai nessa. Tem gente que fica esperando. Aí o profeta falou para mim que tem promessa na minha vida, na minha família. Não usa fé não, para tu ver só, vai perecer pelo caminho, que a promessa não vai ver, se você vai ver alguma promessa, porque o povo não viu promessa nenhuma não. Morreu tudo pelo caminho, só viu foi os filhos. Só entrou na terra tinha de 20 anos para baixo, que saiu do Egito, que era considerado como de menor, né? Como se fosse assim, né? Um exemplo. Então, aí, o que acontece? Se você for ver a história, aquele povo vem falhando. Aí vem a história depois que eles entram, vem Josué. Você vai ver as falhas lá no livro de Josué. Se você for ver o livro de Juízes, aí você vai ver o alto e baixo. O povo fazia o que era errado, aí perecia. Aí se arrependia, Deus levantava um libertador, que é um tipo de Cristo. Aí o povo fazia besteira de novo, aí se arrependia e Deus dava misericórdia. E assim foi indo até Samuel. Quando aí vem a época dos reis. Samuel para lá, você vai ver o povo falhando. Falhou tanto, gente. Chegou ao ponto de 10 tribos se perderam. Vai para um lado, junto com Jeroboão, e o filho de Salomão, Roboão, fica com outras 2 tribos. Vai para uma Judá e a outra não me lembro agora. E vai para um lado, mas era considerado como uma tribo de Judá, né? E depois, anos mais tarde, a própria tribo de Judá também falha, perece, mas de Judá a promessa ficou na tribo de Judá, até chegar em Jesus. Interessante, eu estava vendo eu não sei se você já reparou um detalhe. Lembra que os reis, na genealogia você vai ver isso em Mateus. Jesus viria da descendência de Davi, não é isso? Não é isso, gente? Sim ou não? Então, se veio da descendência, se ele era da descendência de Davi, então, no caso, o reinado na época de Jesus tinha que estar com um descendente de Davi, né? Mas se você for acompanhar, começa o rei Davi, aí depois Salomão, aí vai indo. Mas quando chega lá na época de Maria, o rei já não era da descendência de Davi, não. O rei já era política. Por quê? O povo falhou tanto, pecou tanto, que a política tomou conta do país, dominou o país, e já não era mais Deus, já não era mais uma teocracia, já era um império, nem era um império, uma ditadura, sei lá o que era. Entendeu? Porque aí Jesus vem, né? Ninguém reconhece ele na época. Ninguém sabia que no caso, apesar de que nasceu de Maria, José não era pai biológico de Jesus, mas como a profecia é apenas um sinal, você vai ver que na genealogia, fiz falo essa palavra direta, agora embolou meu campo todinho. Então, nela chega até José, entendeu? José não era pai biológico, é porque na verdade era para apontar só para Jesus, porque na verdade o pai de Jesus mesmo é Deus, o Pai. Amém, gente? Aleluia. Então, conclusão, resumindo, aí Jesus morre, cumpre toda a lei, é o único que conseguiu cumprir toda a lei. Por isso que ele fala: eu não vim para revogar a lei.
capítulo 5, 17 de Mateus. Capítulo 5, 17 de Mateus. Só confere aí, porque está anotado aqui, mas pode houve algum erro aqui na hora da anotação. Se é isso mesmo, pastora. Jesus diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Aí, o que acontece? Você vai ver muitos pregadores, pastores, teólogos, doutores, né? E um monte de nome, de título, né? Falando que, olha só, nós temos que cumprir a lei. Jesus não veio para acabar com a lei, não. Nós temos que cumprir a lei. Jesus não veio acabar com a lei. Exatamente, ele não veio acabar com a lei. Ele veio cumprir, porque a gente não conseguiu cumprir. E se você for ver, gente, se você for analisar, esse capítulo 5, ele começa a falar, alguns momentos, ele fala assim: olha o que foi dito, eu porém vos digo. Se você for ver, o porém vos digo é pior do que a lei. Porque, por exemplo, a lei mandava amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, né? Mas agora, na nova lei, mas pastor, pode ter nova lei? Sim, aí Paulo vem até explicar isso lá no capítulo 7, que vocês vão ler, que vocês não notaram. Ele veio comparar com casamento. Não pode ter outro casamento se primeiro não morrer aquela pessoa, né, que você é casado, só se ela morrer. Se ela morrer, você está livre para casar com outra. E aí, ele vem explicando ali, ele vem falando sobre isso, e Jesus morreu para, ou seja, na forma da lei, para a gente casar com outra. Qual é o outro? A graça. Amém? A nova lei. Pastor, mas a graça, isso está falando que é pior do que a lei, é mais difícil? Sim. Mais difícil. Vou te explicar para você. Então, aí ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, os que vos perseguem. Meu Deus, já é difícil, gente. Agora ficou, pastor, agora que é impossível. Não, vou mostrar para vocês que não é impossível, mais para frente. Amém, gente? Que agora há uma outra lei. Olha só, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1,17. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi dada por Jesus Cristo. Amém? Eu vou explicar mais isso, eu vou pular aqui. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Romanos 3,21. Romanos 3,21 está dizendo assim: mas agora se manifestou a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Olha só, a lei foi dada a Moisés, e a graça e a verdade por Jesus. Amém? Porque a lei ninguém conseguia cumprir. Como que a graça e a verdade foi dada por Jesus? Como os pastores estão falando que é mais difícil ainda? Porque agora, gente, por Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, na semelhança da lei, aí ele morre e ele ressuscita. Aí ele nos dá a graça agora de transformar o nosso homem interior, porque o homem morreu lá no Jardim do Éden. Aí o Romanos 5 fala que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão morreu, ele pecou e morreu. Um só mandamento que ele errou, um só, gente, matou todo mundo. Mas Jesus, vários mandamentos, ele cumpriu todos, e através dele
ele transforma o nosso homem interior. Só que eu vou falar um negócio para você. Ele transforma o seu homem interior, mas aquilo que você vai ler, que eu já comentei, só para lembrar a pessoa, para ficar ligada na mensagem. A luta continua. Por quê? Porque você tem uma natureza. Quando você estiver nesse corpo, o DNA dele, a natureza dele é pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz: carne e sangue não herdará o reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala que na ressurreição o corruptível se revestirá do incorruptível. Aí nós vamos estar livres disso. Por isso que Paulo fala: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando a pessoa ela nasce de novo, ela tem a nova natureza dentro dela, é no espírito dela. O Espírito Santo ele passa a habitar no teu espírito. Quando você erra, você sente nojo de você mesmo. Pastor, mas por que a pessoa erra? Ela erra porque, primeiro, ela está na natureza ainda. O velho homem é o exterior, a carne. A alma dela está ligada à carne, entre a carne e o espírito. Mas você, neste mundo, você enxerga, você ouve pela carne. E a carne é pecaminosa. Então, por isso que você, todo dia, é atraído por coisas erradas. E quando fala assim, pode ver de várias maneiras. O que acontece? O que aconteceu? Então, a nossa natureza, tem gente que fala assim, aí olha para o fulano errou lá. Aquilo ele fez. Gente, não aponta para ninguém. Por mais que a pessoa fez errado, tenha misericórdia dela. Porque se você não tiver misericórdia dela, Deus não pode ter misericórdia de você. Porque se tem alguém diferente que não falha, então você deve ser um extraterreno. Você não é terreno. Entendeu? Você não é desse mundo. Você está aqui, não sei o que você está fazendo aqui. Porque você não é daqui desse mundo, não. Mas se você é terreno, é um ser humano, entendeu? Então, talvez o seu erro seja diferente. Talvez você olhe o erro da pessoa, você fica escandalizado, meu Deus! Mas já viu os frutos da carne lá? Tem frutos ali, talvez uma pessoa, para ela, que não é muito forte, mas em algum ponto ali você erra. Ou você não é dominado por aquilo. Mas se você não orar, se você não buscar, meu amigo, aí por isso que Paulo falou, um espinho na carne, o problema vai acontecer. Porque o diabo ele conhece a fraqueza humana, conhece os problemas do ser humano, ele vai armar. Seja na sua casa, seja com filhos, seja com vizinho, seja no trabalho, seja até sozinho. Você vai falhar nos pensamentos. Os olhos, entendeu? Para homem, então, misericórdia. A gente falar essas coisas assim é meio complicado, porque as pessoas julgam logo. Igual tem um pastor que foi falar uns negócios aí. Estão metendo o pau dele na internet. Ele foi falar, tem coisa que você não pode nem falar muito, porque se falar, meu amigo, cai de pau em cima de você, porque as pessoas são santas. E geralmente, aqueles que mais metem o pau é o que vem a falhar mais ainda. Está falhando, só meter o pau na pessoa, falar mal, já está falhando. Lembra de Davi? Quando o profeta falou para ele, contou aquela história da ovelha, que ele falou assim, pô, pega esse homem aí, ele condenou o cara. Aí quando ele acabou de condenar o cara, o profeta falou para ele, Davi, assim disse o Senhor, você é esse homem. Então quando você aponta para uma pessoa, é o pessoal que fala isso, né? Os outros dedos, você aponta, então um vai para Deus, os outros servem para você, né? É fulano, é ele. Gente, se você vê alguém falhar, errar, aquele que está de pé, a Bíblia diz, escute que não caia. Então ore por aquela pessoa, puxa vida,
Deus tenha misericórdia, seja ela a mais simples da igreja, ou que não seja da igreja, ou até um pastor, bispo, ou apóstolo, seja quem for. As pessoas só sabem julgar. Entendeu? Eu vi outro dia, tem um bispo, que ele teve um problema seríssimo na igreja. Ele é um dos problemas, que desde a época que eu já fui de lá, eu vi tantos problemas que ele enfrentou, tantas situações, e uma igreja muito gigante, muito grande, e é um peso, gente. Então, naquele momento, ele desabafou. Ele pode até estar errado, mas desabafou. Mas para quê? O pessoal caiu de pau na internet, julgamento, entendeu? Ele desabafou porque é o momento que ele está enfrentando. Tudo caía nas costas dele, tudo que acontece, qualquer coisa se errar, cai nas costas dele. Então ele desabafou, ele falou as coisas dele lá e tal, por mais que ele possa ter errado, mas as pessoas, qualquer coisa, agora com a internet, então não é mole não. A natureza humana, Jesus veio e cumpriu a lei, toda a lei, e quando ele voltar, que a gente ressuscitar, nós vamos ter uma nova natureza física. Eu não sei como se fala, mas o celestial, um outro corpo. Mas por enquanto, você é uma nova criatura dentro de você. Falamos isso a semana passada. Como é que você vence isso? Quanto mais você buscar em oração, comunhão com Deus, mais você tem capacidade de vencer. Não adianta o seu esforço físico, não. Não adianta só a sua mente. Lembra que Paulo falou? Com o meu entendimento, eu sei o que é certo. Não adianta você falar, entendi. Bem, isso mesmo. Tá certo, pastor. Eu entendi. Não adianta, não. Você pode entender. Paulo falou, eu entendo, mas não consigo fazer. Ele foi sincero. Entendeu, gente? Não tem outra forma. Jesus falou para os discípulos lá no jardim de Getsêmani. Ele falou, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quer dizer com o espírito pronto? É quase igual aquela questão do lava-pé. Não precisa ser lavado, vocês já estão limpos. Mas precisa lavagem todo dia do pé, porque todo dia a gente vai pegando poeira. Naquela época usava sandália, né? Não era sapato fechado igual a gente hoje em dia. Você vai pegando a poeira do dia a dia. E lembra que a Bíblia diz para Satanás, lá na serpente, do pó da terra tu comerás. Quando você vai se contaminando no dia a dia, o diabo se alimenta disso, para causar problema na vida das pessoas. Entendeu? Por isso, quando você vê o pé do seu irmão sujo da caminhada, limpa ele, ajuda. Poxa, vai lá e lava os pés dos seus irmãos. Amém, gente? Lava os pés dele, ao invés de ficar condenando. Foi isso que Jesus falou. Então Jesus falou para os discípulos, olha, você não pode orar pelo menos 1 hora? No mínimo 1 hora. Gente, se você não orar, estou falando isso para mim também, gente. Se não orar, você não vai resistir aos problemas. Um assunto polêmico do momento, minha esposa estava falando sobre isso comigo esses dias, falando que eu passei várias fases, né? A fase da volta de Jesus, a fase... Então, o assunto polêmico, você não vai perder a sua salvação, se você é salvo. Se você é salvo, mas você pode morrer antes do tempo, ter problema na sua vida, ter uma vida cheia de problemas. Então, entendeu o que eu estou falando? A obra de cada um será provada como pelo fogo. Se queimar, você vai sofrer prejuízo. O tal será salvo. Está lá, aonde? 1 Coríntios capítulo 3, não sei o versículo agora. Ele será salvo, mas a obra vai queimar. Ali são 6 materiais, 6 é o número do homem. Aí diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, que pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, e os dons e atributos de Deus são irrevogáveis. Dons e atributos são irrevogáveis.
Porque eu vou parar aqui para te falar um pouquinho mais sobre nova natureza. Amém, gente? As pessoas ainda não entenderam. Acho que tem pastores que não entendem, bispos, imagine, entendeu? Então, a nova natureza, você é outro, foi gerado de novo. Se é que isso aconteceu em você, eu não posso julgar, não posso apontar. Por mais que você tenha errado ou falhado, eu não posso apontar quem foi gerado de novo e quem não foi. Amém, gente? Quem está entendendo? Levanta sua mão. Quem está entendendo? Vamos terminar então, porque eu já estou estourando o horário. Romanos capítulo 7, 5, 6. Eu anotei aqui também. Porquanto que estava na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Olha só. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito. Espírito aqui está em letra minúscula. Então está falando novidade do teu espírito, em torno interior. E não na velhice, ou alguma tradução de caduquice da letra. Entendeu, gente? Aí diz, versículo, agora eu já li isso aqui. Nós lemos logo no início. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Gálatas 3:11, já lemos isso aí no início, no versículo chave da principal. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então cuidado com esse negócio de você falar, tem que cumprir a lei. Aí ele joga uma forma como se fala. Sabe qual é a estratégia? A estratégia do diabo é dizer assim: já que não é para cumprir a lei, é para você fazer um monte de pecado. Não. Por que não? Porque agora, quando você morre para aquela lei antiga, nasce uma nova lei no seu interior. Agora não precisa dizer para você. Como eu posso explicar isso, gente? Não adianta agora, não é necessário, ou não é que não seja necessário, não é porque alguém fica em, você tem que cumprir, você tem que fazer, sabe? A tendência nossa, pastores, entendeu? Tem que fazer, você tem que forçar a pessoa. Aí eu falei aqui outro dia, não sei se foi aqui, foi outro lugar, já comentei aqui, que é a mesma coisa. Lembra dos animais que ensinam, somente os pássaros, ensinam o seu filhote a voar? Aí ele vai lá no filhote, ele tem que voar. Mas como está na natureza dele, ele vai aprender a voar. Agora imagine um outro animal que não voa, que não é a natureza dele, vai empurrar ele e forçar ele a voar. O que vai acontecer com ele? Ele vai... Então, pegar uma pessoa que não nasceu de novo, ensinar ela a amar o seu inimigo, orar para o que persegue por ela, ensinar essas coisas, porque a própria Bíblia, não sei o versículo agora no momento, já li esses dias que estão falando da lei direto. A lei, o cumprimento da lei é o amor. Não é isso que a Bíblia fala? Mas por quê? Porque está na nova natureza, não é forçado. Tem um versículo que hoje eu estava separando, estava na sede, eu estava separando, depois eu vou ver se... Vou ler para você rapidinho, vamos lá. Vamos ver aqui Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Sabendo contudo, é aí mesmo onde está aberta a sua Bíblia aí, só voltar um pouquinho. Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 16. Aí esse negócio de obra e lei, aí você lembra, eu sei que alguém pode ter passado na cabeça de alguém aí, você pode ter pensado, pastor, e aquela palavra de Tiago que diz que a fé sem obras é morta? Gente, é porque a fé, ou mesmo as obras, na verdade, é resultado
da fé. Entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, quando ele fala ali e dá aquele exemplo lá, aí a pessoa está fazendo um monte de coisa errada, mas ela diz que não, mas eu creio e tal, mas ela continua, o fruto dela é ruim. Ué, não é que ela tem que fazer frutos, coisas boas para ser salva. Não, ela faz coisa boa porque ela é salva. Entendeu? É que as pessoas invertem as situações. Então, vamos lá. Aí é o último versículo que termina aqui, para mim mostrar para vocês a profecia para Israel em Jeremias, acho que é Jeremias 31, depois eu vou ver 31, e Ezequiel 36, 26. Mas antes, vamos ler isso aqui para a gente terminar. Aqui, ó. Romanos 8, 3, 4. Porque foi o que nós já lemos. Não precisa nem explicar aqui, só para ler. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que os preceitos da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, era impossível a lei. Aí foi condenado em Jesus. Aí nós não andamos na carne, não porque você é bonzinho, mas porque o Espírito agora é que te guia. Amém, gente? Lá João diz, ele veio para os que eram seus não receberam, mas todo quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Vamos lá em Jeremias para a gente terminar? 31 lá. Jeremias 31 mesmo. Que diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto um novo concerto com a casa de Israel e a casa de Judá. Primeiro, essa promessa, primeiramente, ela é dada para Israel, porque eles receberam a lei primeiro. Amém? Como nós já falamos aqui em toda a mensagem, que eles não conseguiram cumprir a lei. Eles receberam, mas não conseguiram. Aí Deus está prometendo, na época de Jeremias, na época que eles foram parar lá na Babilônia, que se perdeu. Isso mais de 500 anos antes de Cristo, hein? Antes de Cristo, mais de 500 anos, se perdeu totalmente. Então, olha que o profeta fala, só que aqui está falando do futuro. Amém? Que Israel vai se converter quando Jesus voltar, mas não no arrebatamento, tá? Depois. Agora eles podem se converter, alguns se convertem, tem os judeus messiânicos e tal, e assim por diante, tem alguns judeus que creem, né, que eles falam Machias, sei lá. Vamos lá. Aí diz assim, ele faria um novo concerto com a casa de Israel, não conforme o concerto que fiz com seus pais, olha só, não a antiga lei, em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Esse concerto é a lei, concerto é a aliança, tá bom, gente? Aliança, pacto, mas este é o concerto que farei, versículo 33, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Só que essa promessa, ele está falando de Israel, mas ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todos o quanto receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu a ele, levanta sua mão, dá glória a Deus, é bem forte. Amém, pessoal? Aleluia! Então, vai se cumprir neles, mas já se cumpriu na nossa vida, na tua vida. Amém? Aleluia! Vamos terminar o 34. E não ensinará, isso aqui é que é forte,
Gente, você que fica assim, pastor, eu não consigo entender, eu não entendo, não consigo entender a Bíblia. Entende sim, porque, você pode até entrar numa faculdade de teologia, ser um teólogo, alguma coisa, você vai aprender letra, mas se você buscar, você pode ser a pessoa mais simples, mais humilde, até analfabeta, mas o Espírito Santo vai te ensinar, porque olha o que está dizendo aqui, olha só, versículo 34, para a gente terminar: e não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso já aconteceu na tua vida, vai acontecer com Israel. Aqui está falando literalmente, está falando de Israel, mas na tua vida já aconteceu isso. Amém, gente? Ezequiel 36, 26, termina aqui. É a mesma promessa. E vos darei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Versículo 27, só termina aqui mesmo. E porei dentre vós meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Eita, aplaude Jesus bem forte, gente, se você entendeu. Aleluia. Só para a gente ter já termino, vou até fechar aqui. Eu tenho visto lá na sede os professores excelentes. A de hoje, então, só não lembro o nome dela, mas a de hoje, então, ela nunca deu aula. O pessoal falou que ela estava se sentindo, não sei se eu estou pronta, não, mas foi excelente, muito bom mesmo. A aula de hoje lá foi muito legal. Só que tem um detalhe, gente. Todas as aulas têm sido ótimas, só que tem um detalhe. Tudo aquilo que a gente tem aprendido, se não tiver escrito no teu coração, se a sua essência, a natureza interna não mudou, não nasceu de novo, não adianta. Você vai aprender na mente. Basta, que mensagem, que legal, gostei. Só que não funciona assim. E mesmo que você nasceu de novo, eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Tem que ter comunhão com Deus, oração, para que você possa controlar, dominar isso aqui que Paulo disse: maldito o homem que sou. Aí se você for ver, chega em casa, leia lá. Aí quando termina o capítulo, lá no 8, aí Deus começa a mostrar, o Espírito Santo começa a consolar ele. Ali do capítulo 8 em diante é só a ação do Espírito Santo. Amém, gente? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Espírito Aleluia. Santo. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Na verdade, Pai, eu oro para se alguém aqui ainda não tem um coração novo, se alguém ainda não tem um novo coração, ainda não é uma nova criatura, faz com que ela venha nascer de novo hoje, meu Deus. Ou durante essa semana, nas suas buscas, na sua entrega. Mas na verdade, Deus, também eu oro por aqueles que já são nova criatura, mas mesmo quem é nova criatura, que já passou pelo altar do sacrifício, já morreu com Cristo ali no altar, ele ressuscitou. Aí a palavra diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero, meu Deus, que essas pessoas renovem o seu entendimento, porque, Senhor, às vezes a pessoa até é sincera, às vezes a pessoa, ela quer acertar, ela quer fazer certo, mas como ela não teve o ensinamento, às vezes o entendimento, ela aprendeu que ela poderia ser melhor através do seu próprio esforço.
da sua própria força, da sua própria capacidade, ou aquilo que ela entendeu da pregação, da mensagem do pastor, ou de quem teve a oportunidade, que se ela ouviu aquilo, ela aprendeu, entendeu, então ela vai botar em prática naquilo. Como, meu Deus, na verdade, isso não acontece assim. Acontece, meu Deus, quando o Senhor Jesus disse: oreis para não entrares em tentação, porque o espírito está pronto. Porque no momento, meu Deus, que o Senhor ressuscitou, quando o Senhor se apresentou vivo para os discípulos, o Senhor soprou o Espírito sobre eles e falou para eles: recebei o Espírito Santo. E ali, Senhor, eles nasceram de novo. Aleluia! Ali eles nasceram de novo, porque o Pentecoste, meu Deus, já foi um revestimento de poder para capacitar para a obra, para capacitar para ser testemunha, ser mártir no original ali, Senhor. Meu Deus, um revestimento de poder. Mas, meu Pai, aquelas pessoas ali receberam o Espírito Santo. Sopra agora, meu Deus, o Espírito sobre essas pessoas que aqui se encontram, aquelas que me ouvem pela internet, meu Deus, por este canal, meu Deus, sopra o Espírito sobre ela, sopra agora, receba o Espírito Santo aí, seja transformado, se torne agora uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus. Nova criatura, seja nova criatura a partir desse momento, recebendo o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus agora e para sempre. Aplaude a Jesus bem forte. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Amém.